A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil. Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível. Olá a todos, bem-vindos ao Total Energies Studio, uma produção da agência BBR, diretamente da Brasil Offshore Wind Summit no Rio de Janeiro, o maior evento de eólicas offshore do Brasil. Aqui a gente recebe executivos de grandes empresas do setor e formuladores de políticas públicas para discutir o desenvolvimento dessa nova indústria no Brasil. E a nossa convidada de agora é Raissa Kafuri Lafranc, vice-presidente da EDF Renewables. Bem-vinda, Raissa. Obrigada, Gabriel. Raissa, a EDF já tem uma atuação no Brasil, né, onshore, relevante. E eu queria que você falasse qual a importância da gente estar discutindo aqui nesse evento as eólicas offshore, que muita gente critica, falando que é uma energia muito cara, que o Brasil ainda tem muito potencial onshore para ser explorado. O que a EDF Renewables está vendo como potencial das eólicas offshore? Bom, primeiro, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite para participar aqui dessa entrevista. A gente tem hoje no Brasil 1,8 gigawatts de projetos onshore já operacionais. No mundo, né, essa capacidade é muito maior, uma experiência já de algumas décadas já atuando com renováveis. Quando a gente chegou no Brasil aqui em 2015, a gente já considerou que a gente chegou um pouco tarde, então acho que a experiência está muito relacionada a isso, assim, preparar o futuro, né? Então a gente chegou em 2015 num mercado que já estava aí crescendo, já considerado aí relativamente maduro para onshore, mas isso começou lá atrás, né? Começou numa fase onde a gente ainda também considerava o onshore uma energia muito cara. Então acho que a offshore passa por essa mesma fase, essa mesma transição, e acho que a importância é isso, é o futuro. Hoje a gente não, investidores, né, o que a gente quer hoje não é vender energia offshore no mercado. Então essas críticas de alguma forma são um pouco mal colocadas, eu diria, porque hoje o momento que os investidores querem é alguma segurança jurídica para a gente poder fazer os investimentos iniciais para justamente confirmar a viabilidade dessa tecnologia no Brasil. É um mercado diferente do onshore, exige investimentos iniciais que são muito mais relevantes do que no onshore. Então, hoje o que a gente quer muito como investidor é poder ter segurança para fazer instalação, por exemplo, de um equipamento de medição de vento, para fazer estudos no local, sabendo que, em sendo viável, que aquele meu investimento não vai ser perdido. Então, hoje esse é um pouco o momento e a razão de porque é tão importante hoje a gente discutir, falar sobre o PL da offshore, sobre os leilões de Prisma, para que a gente possa dar esses primeiros passos na análise da viabilidade dessa energia aqui no Brasil. Hoje vocês estão apenas com um projeto em licenciamento junto ao IBAMA, mas com a aprovação do projeto de lei de eólicas offshore, a ideia é que tenham mais projetos sendo anunciados. Hoje a gente tem 2 projetos que a gente pode dizer assim que já estão em fase de desenvolvimento. A gente já protocolou o FCA para esses 2 projetos. A gente segue avança na análise de alguns estudos com o IBAMA. Temos a ambição de fazer mais que isso, mas hoje a gente também tem indicação do próprio IBAMA, que esteve aqui no evento também, e a gente pôde ouvir da boca deles mesmos, assim, que a gente vem ouvindo frequentemente, que antes da gente ter o projeto de lei, ter uma visibilidade clara de como é que você vai se desenvolver, eles não vão aprovar nenhum estudo. Então a gente hoje está buscando avançar naquilo que a gente entende que é importante, relevante, mas sabendo que não vamos ter uma aprovação do INEMA enquanto o projeto de lei não for definido. Enquanto ao texto do projeto de lei, ele está adequado na visão de vocês? Precisa ser melhorado ou isso vai ser depois discutido em questões infralegais? Esse é um assunto complexo, né? A gente, como EDF Renewables, a gente defende o avanço do projeto de lei da offshore, mas sem que isso crie
eu diria assim, consequências negativas para o setor energético como um todo. Então, a pauta da offshore, ela está muito relacionada com o desenvolvimento de um setor sustentável. E aí a gente não pode desvirtuar isso no meio do caminho, né? A gente entende que tem solução para isso, a gente precisa da colaboração aí do nosso legislativo, da sociedade como um todo, das empresas, dos empreendedores, né? Então, a gente tem atuado e defendido esse posicionamento. É muito importante que esse PL avance, que ele avance rápido, porque a gente está perdendo tempo, a gente já poderia estar fazendo muito mais. Gerando mais investimento, gerando mais visibilidade para o país, potencializando outros investimentos que vão também viabilizar de alguma forma a própria demanda futura do país. Mas é importante que a gente dê a sinalização clara, e os nossos projetos de lei são a sinalização mais clara que um governo pode dar para o mercado de investidores, qual é o caminho que queremos seguir. Queremos um caminho de descarbonização, queremos um caminho de transição energética, então eu entendo que é muito importante que esse PL esteja alinhado com essa mensagem também. Raíssa, você falou da questão do tempo, né? Porque também a indústria eólica offshore demanda também toda uma cadeia produtiva que precisa se desenvolver igualmente, né? Como que você acha que o governo também tem que olhar para isso? Perfeito. A gente tem conversado com outros atores que são parceiros ou não em outros países que a gente tem atuado, que estão interessados em desenvolver aqui também no Brasil a cadeia de suprimentos, porque exatamente isso é um ponto super relevante e importante. A gente precisa dessa cadeia de suprimentos sendo desenvolvida, e eles estão esperando o projeto de lei para poder tomarem decisões de investimento no Brasil. Então esse é mais um fator super importante. Eu acho que sim, está todo mundo olhando para isso, a indústria está preocupada, está acompanhando, mas está mais uma vez aguardando a sinalização do governo de que o offshore no Brasil vai ter um caminho, né, para seguir, assim. Então a gente fala, muitas vezes a gente está fazendo reportes, por exemplo, para a nossa matriz em Paris, e é muito comum usar a frase: ainda não existe mercado. A gente precisa que esse mercado exista, precisa criar esse mercado, tanto para que consolidar investimentos de investidores, geradores como nós, quanto de toda a cadeia produtiva que vai precisar se estabelecer aqui nos próximos anos. Agora, para sair desse dilema do ovo e a galinha, que não tem mercado porque não tem energia porque não tem mercado, como que a gente sai? É necessário incentivos? Vocês defendem algum tipo de incentivo para as eólicas offshore, pelo menos no início, tal qual foi com a onshore? Incentivo sim, não necessariamente subsídio. Eu acho que isso depende bastante do contexto do país, de como as coisas vão evoluir. Mas incentivo também, sinalização do governo também é um tipo de incentivo, né? Então acho que a gente defende nesse momento essa primeira sinalização forte aí, com a aprovação desse projeto de lei. A regulamentação vai ser um outro incentivo importante, né? Então acho que no curto prazo o incentivo que a gente espera e que a gente tem buscado colaborar para que aconteça é uma regulamentação que permita um mercado competitivo. Então a gente tem algumas questões, como por exemplo, quanto vai custar esse prisma, como é que isso vai ser definido, esse custo. Então tudo isso precisa ser considerado também na via de um incentivo para o desenvolvimento desse mercado. Futuramente, assim, se outros incentivos serão necessários, se vai ser viável, possível, a gente trabalhar como trabalhou com o onshore, por exemplo, com financiamento facilitado, buscando trazer algum tipo de conteúdo local, desenvolvimento de alguma cadeia, como a gente tem o Finame para onshore, por exemplo. Acho que são discussões que vão poder acontecer com um pouco mais de amadurecimento e desenvolvimento desse mercado. Hoje agora ainda é muito cedo. Leilões também acho que vai depender bastante de leilões para compra de energia, né? Para venda de energia de projetos offshore. Também vai depender muito de como é que a nossa demanda vai se estabelecer, quanto é que a gente vai conseguir trabalhar e desenvolver uma indústria de hidrogênio, por exemplo, aqui no Brasil, que pode alavancar muito essa demanda por esse tipo de energia offshore. Então aí eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. O primeiro passo que a gente precisa é de fato a regulamentação, e aí na sequência disso, com maior visibilidade, com maior informação técnica, eu diria que o mercado, a indústria, os investidores vão ter muito mais condições de colaborar, discutir novamente outras formas de incentivo para a gente alavancar essa indústria. Raíssa, com base em outros projetos offshore, mundo afora que a EDF já participou ou vem desenvolvendo, qual seria o modelo ideal de um leilão de cessão diária para o Brasil, entre erros e acertos que vocês viram lá fora?
A gente tem, assim, participou de diferentes modelos, diferentes leilões. Eu acho que vale, Gabriel, assim, sempre frisar que a realidade de cada país impõe modelos ideais diferentes, eu diria, né? E um pouco da experiência que a gente viu, das lições aprendidas de outros países, do que a gente vê no Brasil, a gente entende que é muito importante que esses leilões de sessão diárias, eles considerem, sim, um certo custo para o aluguel dessas áreas, de alguma forma, para a concessão, né, do direito de uso dessas áreas. Mas é importante que isso não limite muito o tipo de investidor que vai poder atuar. É importante, em outras palavras, que não seja muito caro, né? A gente viu em alguns países, por exemplo, como nos Estados Unidos, acontecendo leilões com preços altíssimos, onde o mercado estava vivendo um momento assim, de euforia, eu diria, e projetos depois sendo reavaliados, revisitados sobre sua viabilidade. Eu acho que isso definitivamente não é o que a gente quer para o Brasil, e a gente pode aproveitar dessas lições aprendidas para trazer para cá. A gente também não quer, a gente quer também evitar situações que a gente vivenciou no onshore, então de ter um mercado muito aberto, onde a gente possibilite muito aventureiro, depois criando um mercado secundário paralelo que também vai dificultar o desenvolvimento dessa indústria. Então acho que é sempre aquele conceito que a gente gosta muito de sustentabilidade, entra nisso, tem que ser sustentável, tem que ser possível de se manter com as condições do mercado, os investidores locais que a gente tem aqui. Então, encontrar ali esse meio termo, potencialmente demandar um engajamento, uma comprovação de capacidade financeira para se engajar nesse investimento, pode ser via garantias, por exemplo, e primeiros anos, talvez, com aí uma forma de incentivo, sem a necessidade, por exemplo, de pagamento por essas áreas, para poder fomentar investimentos que depois vão poder ser beneficiados para toda a cadeia mesmo, para toda a indústria. E como vocês olham, por exemplo, a regulamentação de um mercado de carbono também com mais um incentivo para gerar uma demanda de consumo de energia elétrica crescente no Brasil? Eu acho que o mercado de carbono tem esse potencial, mas eu ainda não estou vendo, talvez, ele chegando ao nível de crescimento que vá para além do onshore, né, que englobe até o offshore, por exemplo, de demanda. A gente ainda tem muitos projetos onshore bons, a gente ainda tem muitas áreas onshore ainda para desenvolver e fazer. Eu acredito que esse mercado deva ser prioritariamente suprido por esse mercado já existente. O que eu acho que é muito importante é que o Brasil invista em crescer essa demanda, e crescer essa demanda para além do crescimento de consumo de energia. Então a gente tem um grande potencial de ser um país exportador de energia renovável de alguma forma, né? O hidrogênio de baixo carbono, o próprio hidrogênio verde é a forma mais viável que hoje a gente encontra de atuar na descarbonização, não só do Brasil, mas também de outros países, fornecendo, exportando esse tipo de produto, de molécula, né, transformando isso em molécula. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer no curto prazo. A gente tem uma demanda interna também que pode ser criada, talvez num prazo mais curto do que suprir essa demanda externa de exportação, criando alguns incentivos aí para algumas indústrias específicas, como a indústria do agro, como a indústria do aço, por exemplo. São formas a gente tem já de fomentar e aumentar essa demanda. Mas eu acho que para que a gente consiga explorar na nossa capacidade full o nosso potencial renovável, a gente precisa expandir as fronteiras mesmo da descarbonização para além do nosso país. Falando sobre hidrogênio verde, a EDF também tem algum projeto nesse sentido aqui no Brasil? A gente tem um projeto, a gente assinou um tempo atrás um acordo onde a gente estava avaliando com um parceiro a viabilidade de um primeiro projeto piloto, e aí a gente tem uma equipe já aqui trabalhando no desenvolvimento de projetos mais a nível industrial, e a gente tem como objetivo para esse ano o desenvolvimento de um projeto piloto também, aqui, assim, tomar uma decisão de investimento mesmo ainda esse ano para o primeiro projeto piloto nosso de hidrogênio. Maravilha, Raíssa. Muito obrigado pela sua participação aqui Obrigada com a gente. Obrigada a você, Gabriel. Bom, chegamos ao fim de mais um Total Energy Studio, uma produção da agência PBR. Fique ligado para mais conteúdo. A gente está sempre aqui ao vivo recebendo grandes convidados para discutir o desenvolvimento dessa nova indústria de eólicas offshore aqui no Brasil. Até breve. A Total Energies tem a ambição de ser protagonista na transição energética do Brasil.
Junto com a sociedade, estamos construindo uma empresa multienergética para melhor atender às suas demandas. No Brasil, estamos desenvolvendo nossas atividades em renováveis com projetos nas áreas solar e eólica. Mais do que nunca, continuaremos caminhando para fornecer uma energia mais limpa, mais confiável e acessível ao maior número de pessoas possível.